Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Salve, amigos, tudo bem? Vou continuar pegando a deixa do último podcast, contando então como, aos meus olhos, como foi o primeiro contato entre as duas turmas que acabaram definindo a minha vida musical. A primeira turma, só recapitulando aí para quem não viu os podcasts anteriores, a primeira turma era a turma que me apresenta ao rock, a turma do Herbert e do Bi. É onde eu ouço, quando eu ouço os meus primeiros discos, eu compro os meus primeiros discos, é o meu primeiro contato com rock and roll, com essa turma que morava perto de mim. Eu cresci são minhas amizades mais remotas, eu cresci com esses caras. O Bi e o Herbert eram um pouco mais velhos do que eu, eles tinham a idade do meu irmão mais velho, e eu, na verdade, andava com o irmão mais moço do Bi, que se chama Pedro, que é meu amigo até hoje, e o Dado, esse Dado que mais tarde vai tocar na Legião Urbana. E éramos os três grandes amigos, eu, o Dado e o Pedro. Nós começamos a andar juntos desde moleque, e até hoje, passados décadas e décadas, continuamos muito próximos. E foi juntos que nós conhecemos o aborto elétrico. Cara, o gozado é o que o tempo faz com a memória das pessoas. É curioso, porque esse encontro, como ele exatamente aconteceu, cada um de nós lembra de um jeito diferente. Eu não sei bem o que é a memória, como é que funciona a memória humana, se é que você deixa as suas emoções interferirem nos fatos, sabe? Se você acaba de algum modo romantizando as suas lembranças, porque não há registro, assim, nada foi não foi filmado, ninguém tinha celular na época, não foi fotografado, ninguém tem um documento que possa falar, olha, foi assim que aconteceu. Porque quando nós confrontamos a história, eu estou falando isso porque quando nós confrontamos as histórias, eu, Dado e o Pedro, nós lembramos disso de modos diferentes. Eu lembro de encontrar o aborto elétrico, por exemplo, vendo o primeiro contato de vê-los tocando na rua, em frente a uma lanchonete em Brasília. E o Dado e o Pedro não lembram disso. Eles lembram do contato ter sido feito por outro caminho. Mas uma coisa que é um ponto pacífico, que todos nós concordamos, é que o canal de aproximação são duas meninas, a Ana e a Cris, que eram duas meninas punks, assim, em Brasília. E eu não sei muito como elas chegam até nós. Talvez porque elas moravam, uma delas, a Ana, morava relativamente perto da gente, mas a gente começa a ver essas meninas. E imagina umas meninas. Isso eu tô falando de que ano? De que ano devia ser isso? Devia ser 80 e quer ver, ó. 80. Devia ser 80, talvez 81, eu acho. E essas meninas, em Brasília, em 80 e 81, aparecem essas meninas com cabelo laranja, com a roupa rasgada, cheia de alfinetes, coleira. Quando a gente vê aquilo, a gente fala, uau, que demais, que quero andar com você, eu quero fazer parte da tua turma, sabe? E lentamente vai chegando até nós informação a respeito dessa turma, que a gente fica sabendo o nome, como eles se referem a eles mesmos, justamente o nome, daí a gente descobre que o nome da turma era a Turma da Colina. Eu vou explicar para vocês por que chama a Turma da Colina. É o seguinte, que vários das pessoas dessa turma eram filhos de professores da Universidade de Brasília, e os professores da Universidade de Brasília moravam dentro do campus, numa área que era em cima de uma colina, e eles todos se encontravam embaixo do prédio
que ficava numa colina, então eles eram daí a Turma da Colina. E muito da movimentação do começo dessa turma, eu não sei se eu me refiro a eles como a Turma da Colina ou os punks, é a mesma coisa no caso, eu vou ficar talvez mudando, mas eu estou me referindo às mesmas pessoas. A Turma da Colina muito do movimento da cena, do começo dessa cena de punk rock de Brasília começa dentro da Universidade de Brasília. Porque os pais de muitos deles moravam dentro do campus. A gente fica sabendo através das meninas, das duas meninas, a Ana e a Cris, de uma apresentação do Aborto Elétrico. A gente pergunta qual era o próximo show que a gente queria ir, que a gente estava interessado, que a gente queria saber do que se tratava. E elas nos dizem que o primeiro show é num lugar chamado Cafofo. O nome não poderia ser mais adequado. E o lugar era exatamente isso, um cafofo. E a gente chega lá, era um subsolo sem janela, um subsolo de um boteco. E a gente desce as escadarias meio hesitando, assim, um lugar escuro, barulhento, rolando um maior som lá embaixo. A gente desce as escadarias desse lugar e a gente vê, pela primeira vez, a gente vê eles todos reunidos ali. Quando eu falo eles todos reunidos, eu tô falando de, 30 pessoas, talvez, no máximo. E ele, num primeiro momento, faz-se um contato, eles nos veem chegar. É a primeira vez, acho que aparece alguém num show que não fosse da turma deles, que era alguém de fora, alguém que se aproxima deles por interesse, por curiosidade, por gostar da música, por gostar de rock. O gozado que a cena desse show, existem fotos desse show. Eu já vi talvez no livro do Paulo Marchetti, O Diário da Turma. Talvez lá você encontre fotos desse show, porque alguém já me mostrou. E quando alguém me mostrou essas fotos, é exatamente isso. Assim, é o lugar mais despretensioso que você poderia imaginar. Assim, os lugares onde o Aborto Elétrico tocava, e na época eram duas bandas, Justiça Seja Feita, era o Aborto Elétrico e o X e a Blitz. Desculpa, a Blitz. A Blitz era o Jerusa, o Louro, que toca no Capital, e o Gucci. O Gucci vai tocar... Cada um depois eles se separam, o Louro entra no Capital, o Gucci vai tocar na Plebe Hood, e o Jerusa faz o XXX. E o Aborto Elétrico, quando acaba, forma a Legião e Capital. Mas na época, lá no começo dos anos 80, eram essas as duas bandas de punk rock. Essas pessoas estavam todas lá no porão, tocando, e basicamente quando o Aborto Elétrico tocava, a Blitz era a plateia. Quando a Blitz tocava, o Aborto Elétrico era a plateia. E quando eu falei que eram 30 pessoas, acho que isso é um exagero, devia ser menos do que isso. Eram pouquíssimas pessoas, então cabiam todas num porão ali e ainda tinha espaço pra gente entrar lá. E é gozado porque mesmo nós sendo potencialmente as primeiras pessoas que aparecem pra prestigiar a cena, a cena que tava ali começando, eles fazem meio pouco caso, eles não vêm até nós, não rola um diálogo, não rola um salve, bem-vindo, uma curiosidade, falam quem são vocês, por que vocês estão vindo aqui, não rola contato quase algum. E a gente fica meio num canto, assim, eu não lembro de ninguém, né, naquele momento, no primeiro momento, falar conosco. A gente ainda foi necessário ir a vários outros, seguir o Aborto Elétrico, começar a segui-los, para que eventualmente lá na frente alguém se dignasse a nos dirigir a palavra. Eles estavam convencidos de que o que era
para ser honesto, bastante arrogante, assim. Eles estavam convencidos de que eles eram os donos da verdade, que eles sabiam de uma novidade, eram os iluminados, que sabiam de uma novidade, que era o novo som, punk rock, e o resto da garotada, o resto dos roqueiros estava condenado à escuridão e à ignorância. Fora isso, eles achavam que porque as letras eram tão politicamente assim, agressivas, eles achavam que eles tinham um papel a desempenhar na luta contra a ditadura e que era importante em termos sociais o que eles estavam fazendo e que, sei lá, achavam que eles eram subversivos de algum jeito. E naquele momento, que é para ser honesto, no Brasil, naquele momento do final dos anos da ditadura militar, tudo parecia ser subversivo. Realmente era necessário pedir autorização para o Ministério da Justiça e para a censura, o Departamento de Censura, sei lá como é que chamava, dentro do Ministério da Justiça, para poder fazer shows. Então havia um clima de que aquilo ali era algo sério, era algo que incomodava o sistema, de que poderia realmente contribuir para um Brasil melhor. Enfim, tudo isso somado fazia com que a atitude deles não fosse muito amigável, receptiva. Eles achavam que, a turma da colina achava que era um privilégio nosso poder estar na presença deles e que eles iam nos mostrar o caminho das pedras. E nós, bastante subservientes, verdade seja dita, nós éramos muito garotos, nós estávamos fascinados por aquilo tudo e dispostos a não ser doutrinados, porque a gente também era bastante cabeça dura, sabe? Então, no primeiro momento, a gente continua com o nosso gosto, com nossa própria nossa própria orientação musical e política, independente deles. Não é que rola uma lavagem cerebral e uma conversão à doutrina, sei lá, ao gosto musical deles. Muito pelo contrário, curioso. A gente resiste durante bastante tempo, fala, pô, que nada, vocês estão ouvindo o que vocês ouvem. É muito tosco. Eu lembro de ter esse tipo de discussão mais tarde com eles. Eu era muito fã de Led Zeppelin, AC/DC. Eu falava, pô, vocês estão de sacanagem, olha só, do Ramones e Sex Pistols é tosco pra cacilda. Eu ouço algo muito mais legal. E eu lembro de ficar deles me mostrarem os discos dos Pistols e dos Ramones, eu mostrar para eles os discos da AC/DC e ficar essa picuinha de quem era melhor. Uma imensa bobagem. Hoje você olha e fala, pô, todas as coisas, ambos são sensacionais. E a gente vai nesse show, a gente tem esse primeiro contato no Cafofo. Eu lembro que depois acontece alguma coisa na minha casa, eu chamo, meus pais vão viajar e eu chamo essa turma, a turma da colina, os punks, pra minha casa, quando meus pais não estavam, e eu acho que era meio um Réveillon, acho que era no final do ano, meus pais tinham viajado. E eu tava sozinho em casa. E eu chamo esses desconhecidos pra dentro da minha casa. Sem saber quem eram. E os caras tacam um terror. Eles vão na minha casa, entram no meu quarto, vêm os meus pôsteres, uau, tudo coberto de Led Zeppelin e Queen e coisas assim. E eu lembro que naquele momento eu estava tentando me aproximar deles. É por isso que eu convido todo mundo para minha casa, eu convido os caras para entrar na minha casa num risco imenso, porque eu sabia que eu só estava fazendo aquilo porque meus pais não estavam em casa. Então os caras entram na sala, eu tinha 16 anos, os caras entram na sala
passam, bebem